E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade, né, ao material que a gente começou a ver nas aulas passadas a respeito de criação de formulários e edição dos formulários dentro do Google. Para retomar nossa aula, a gente precisa fazer o login, né, como você já sabe, entrar novamente no Google Drive e vir para dentro da nossa pasta onde nós já criamos o nosso arquivo, né? Lembre que a gente nas aulas passadas, né, veio aqui no Google Drive, criou uma pasta com o nome formulários, né? Se você não criou, é bom que você crie para organizar melhor, né, o material. Dentro da pasta formulários, nós já criamos o primeiro arquivo. Vamos abri-lo. E aí, dentro do nosso primeiro arquivo, gente, nós vamos só retomar o que a gente já foi feito nas aulas anteriores, certo? Se você está começando a partir daqui, precisa voltar e ver a primeira e a segunda aula. Essa é a terceira aula sobre formulários. Na primeira aula nós vimos como abrir, criar, como nomear o arquivo, né? Criar a titulação. A gente já viu as primeiras abas, a gente já viu as ferramentas de edição e já viu como adicionar perguntas. Tá? A gente vai retomar do questionário que a gente já começou a fazer na aula anterior. Então, a gente já viu alguns tipos de pergunta, lembrando que dentro do Google Formulários nós temos alguns tipos de pergunta, né? São a que a gente vê aqui dentro dessa caixa de seleção, e nós estamos trabalhando com esses dois primeiros grupos, resposta curta e parágrafo. A gente vai agora trabalhar com a múltipla escolha, a caixa de seleção e a lista suspensa. Então, são os dois grupos que a gente está trabalhando dentro desse exercício. Lembrando que resposta curta é para quando uma pergunta pode ser respondida até uma linha. Se a pergunta vai ser respondida em 2 linhas ou mais, parágrafo, né? No caso, a pessoa vai ter que digitar a informação. Se é algo para selecionar e marcar, a pessoa vai ter que ir para dentro da múltipla escolha, caixa de seleção ou a lista suspensa, certo? Então, uma dessas opções aí é o que nós vamos pegar. A gente já fez aqui a primeira pergunta, é uma pergunta de resposta curta, a segunda é de múltipla escolha, né? Você vai ver a diferença, porque a de múltipla escolha sempre é um círculo e a de caixa de seleção sempre é um quadrado. Tá? A gente deixou as perguntas obrigatórias para não correr o risco do entrevistado deixar o seu questionário em branco. Retomando aqui da questão número 4, nós vamos adicionar uma pergunta. Para adicionar a pergunta, você vem aqui no botão de mais. Vamos à pergunta número 5 e vamos criar uma pergunta, uma questão para que a pessoa possa responder. E aí vamos imaginar que a resposta da pessoa pode se prolongar por 2 linhas ou mais. Eu vou digitar aqui a pergunta, vamos ver se o Google vai reconhecer automaticamente que tipo de pergunta eu estou fazendo. Se ele não reconhecer, a gente só vai configurar lá para o que nós gostaríamos que fosse, tá bom? Então vamos lá. Vou perguntar aqui, de modo geral, descreva o que você mais gosta na merenda servida nessa escola. Viu só? Ele já alternou aqui, ó. Se ele não alternou quando você digitou a pergunta, não tem problema. Você clica aqui na caixa e adiciona, né, a opção parágrafo para que fique lá. Então já viu que ficou aqui, ó, texto de resposta longa, né? Ele já vai reconhecer automaticamente que pode dar de 2 linhas ou mais. Aí vale a mesma dica, certo? Jefferson, é obrigatório sempre fazer esse procedimento que você vai explicar agora? Não. Aqui eu estou te dando uma opção para que a sua pesquisa de repente fique mais ampla. Se tu faz uma pergunta sobre o que é que a pessoa não gosta, o que é que ela não concorda, o que é que ela não aceita e vice-versa, né? É interessante sempre você adicionar o caso contrário, entende? Então, por exemplo, aqui ó, na questão número 3, ó, perguntei quais são os alimentos que ele mais gosta
e os alimentos que a pessoa menos gosta, tá? E aí aqui no 5, ó, eu perguntei para ele o que é que ele mais gosta, né, para ele descrever, né? A pessoa vai dar a opinião dela a respeito das coisas que ela gosta. Então, para a sua pesquisa ficar interessante, seria você colocar o oposto. Se eu der a oportunidade da pessoa descrever, falar sobre o que ele mais gosta, também seria interessante a pessoa falar sobre o que ela menos gosta. E aí, o que é que eu faço? Já te ensinei isso na aula passada, né? Vou mostrar novamente aqui. Não precisa você redigitar, recriar toda a pergunta, não. O que você vai fazer aqui é adicionar essa opção aqui, duplicar, certo? Lembrando que aqui eu vou marcar primeiro a opção para deixar obrigatório, né? Para que não corra o risco do entrevistado deixar a questão em branco. E eu vou duplicar a pergunta, ou seja, eu copiei e colei tal e qual estava lá em cima. O que eu vou fazer agora? Aí você tem que ter cuidado com isso aqui, tá, gente? Ter atenção, né? Lá eu apenas copiei a pergunta para não ter que redigitar ou reconfigurar tudo novamente. Então, se lá era a pergunta número 5, aqui vai ser a pergunta número 6. E aí, se eu coloquei lá o que a pessoa mais gosta, eu vou trocar o mais pelo oposto. Vou perguntar o que ela menos gosta. Beleza? Então, aqui eu já ganhei duas perguntas, né? Duas questões para a pessoa responder. Aí você diz, mas é a mesma coisa. Não, claro que não é a mesma coisa, né? Mas eu, digamos assim, enriqueci, né, o questionário com uma ferramenta a mais, para que você não corra risco lá na frente de uma apresentação, principalmente na hora do núcleo de pesquisa, a pessoa perguntar, né, você coletou a informação que mais gosta, mas por que você não pegou o que as pessoas menos gostam, entende? Então você já pode se precaver a respeito disso. Mesmo que você não mostre lá no banner e tudo mais, ou fale a respeito do que você coletou, mas você vai ter o dado, né? Você vai ter as informações e vai poder passar para as pessoas que estão sendo seus avaliadores. Próxima pergunta, vamos para a questão número 7. Aí, aqui na questão número 7, eu vou te mostrar como fazer e para que serve a opção da lista suspensa, que a gente não fez anteriormente, certo? A lista suspensa, gente, ela não tem nada assim de, meu Deus, que coisa maravilhosa, interessante. A lista suspensa é mais por uma questão de estética. Por quê? É quando você tem várias opções e a pessoa vai marcar só uma, para que não ocupe tanto espaço, né? Afinal de contas, a pessoa, se estiver usando o smartphone, por exemplo, no site, ela vai ter que ficar usando a barra de rolagem para ver todas as opções que estão lá disponíveis. Então, a lista suspensa vai deixar o teu trabalho esteticamente mais interessante, entende? Vai ocupar menos espaço e a pessoa que está sendo entrevistada, ela não vai ter aquele impacto, né, na mente de dizer, poxa vida, eu vou ter que ler tudo isso. Então, a lista suspensa, ela dá digamos assim, um truque, né? Ela tem um truque onde a pessoa vai ver todas as opções que ela veria, né, lendo, né, de alto a baixo, só que como ela vai aparecer de linha por linha, ela vai parecer que não é algo cansativo ou enjoativo, entende? Então vamos demonstrar aqui para o que você veja na prática. Então, vou perguntar aqui, eu sei que dentro da escola a gente tem uma faixa de idade, né? E não é tão ampla assim, mas vamos supor que você esteja trabalhando com um grupo, né, que tenha muitas faixas de idade, certo? Na escola de ensino médio, geralmente as pessoas estão na faixa entre 14, né, já beirando os 15, né, mas vamos colocar aí entre 15 a 17, 18 anos, né? Não é uma faixa de idade tão longa assim. Você até poderia colocar uma questão para isso de forma escrita. Mas vamos supor que você vai trabalhar com uma faixa de idade, né? Que a gente está só fazendo um exercício, é só para te demonstrar como é que funciona. Então, posso colocar aqui, por exemplo, qual a sua idade? Claro que assim, aqui é só um exercício, tá? Só para te mostrar como funciona a lista suspensa. Aí fica a seu critério você usar a forma que você quiser e organizar o seu questionário. Então, vamos supor que eu tenho uma idade aqui, aí eu vou colocar a partir, vamos supor que seja uma escola
de ensino fundamental 2 e médio, né? Hoje quase elas não existem mais, mas só para te mostrar, tá bom? Então vamos trabalhar aqui a partir dos 13 anos. Então, vamos 13, vou adicionando aqui 17, 18 anos, certo? Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Virtualmente, como é que vai ficar? Deixa eu te mostrar aqui, né? Lembrando que para a gente ver como é que fica, a gente vai lá no olhinho aqui. Então, a gente vem aqui no olho, assim que já está organizado o nosso questionário, as questões que a gente já fez, e aí vai aparecer dessa forma aqui, tá? Se for uma questão de múltipla escolha. Agora, vamos ver como é que fica organizado com a lista suspensa. Deixa eu fechar aqui. Ele vai perguntar sempre isso, tá, gente? Se você marcar alguma coisa, se você quer sair, pode sair tranquilamente. E aí a gente vem para cá, já digitamos tudo. Eu vou para a opção de lista suspensa. Você vê que não apareceu as opções para marcar, apareceu aqui uma numeração, tal, 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 tal. Ok? E eu vou aqui clicar em obrigatório. Vamos ver como é que ficou agora? Visualizei. E agora, ó, vai aparecer uma caixinha para que a pessoa possa escolher. Estão as mesmas opções, mas olha só o espaço que foi ocupado. Ó. É o espaço só da caixinha, entende? Então a pessoa só vai selecionar aqui o que ela quer e aí dá de boa. Eu te indico essa opção da lista suspensa, como por exemplo, se você vai trabalhar numa entrevista com faixas de idade, profissões, uma lista de profissões, uma lista de bairros, por exemplo, uma lista de disciplinas. Então, tudo que você vê assim, que vai dar 6, 8 ou mais opções, e a pessoa vai escolher só uma, vai na lista suspensa. Estaticamente fica mais interessante, você vai ocupar menos espaço e a pessoa que vai estar sendo entrevistado, né, ela não vai tomar aquele susto, entendeu? E dizer, meu Deus, vou ter que ler tudo isso, que coisa chata do caramba. E aí a gente pode coletar as informações de forma mais bonita e mais inteligente. Deixa eu fechar aqui. Beleza? Então, se você acompanhou até agora, tá aí as informações para você e aí você pode brincar à vontade a respeito dos nossos questionários, tá bom? Então, eu te mostrei hoje aí como é que você vai fazer adicionar mais perguntas, trabalhar, perdão, trabalhar com a resposta curta, com a resposta longa, parágrafo e a lista suspensa. Tá? Então, vamos só para finalizar, para a gente colocar. Você gostaria, só para a gente testar, né? Só para te mostrar a funcionalidade, né? Então, aqui ele já, você gostaria de tal, tal, tal. Então, ele já nos dá aqui a opção, ó, já virou múltipla escolha, porque o algoritmo, né, do Google ele já entende que esse tipo de pergunta ele só teria, né, pelo menos duas opções, que no caso sim ou não. Deixamos aqui obrigatório, beleza? E aí assista as outras aulas, você já pode começar a praticar, se preparando aí para o seu NTPPS, né? Você já tem uma ideia do que você vai pesquisar, ou até mesmo você vai criando aí seus questionários em forma de exercício. Só não altera esse, tá bom? Só não altera esse arquivo porque a gente vai voltar nesse mesmo arquivo para que a gente possa continuar outras funcionalidades, fazer outros exercícios. Você pode criar um novo arquivo e ir testando lá as funcionalidades nele, só não alterar isso, certo? A gente fica por aqui. Um grande abraço, gente. Obrigado por assistirem. Compartilhem o material e o nosso tutorial. Até a próxima.